Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 5. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a expulsão das pessoas impuras, a restituição e a oferta pelos ciúmes. Interessante que desde o capítulo 1 aqui de Levíticos, primeiro estamos vendo sobre o quê? O censo. Então pediu para se levantar um censo para ver os homens que estavam preparados para a guerra, homens acima de 20 anos, e foi feito o censo para todas as tribos. Depois nós vemos aqui o Senhor especificamente falando sobre o ministério especial dos levitas, da tribo dos levitas, e aí também fazendo um censo, primeiro de todos os homens também de Israel, a partir de um mês de idade, para saber. E também nós temos o censo específico dos levitas, para acima de 30 anos, para saber aqueles que estariam prontos para servir na casa do Senhor. E agora a gente entra aqui no capítulo 5, parece que muda totalmente o assunto, né? Mas aqui agora o Senhor está falando diretamente sobre o que? A parte de pureza e impureza do povo, para que o Senhor continuasse habitando ali. Havia o que? Um manual de vida. E nós vimos em Levítico, capítulo 13, fala só sobre os procedimentos quanto à lepra. O capítulo 13 de Levítico, são 59 versículos. Depois o capítulo 14 também continua falando de lepra, com mais 57 versículos. Depois vai falar sobre impurezas masculinas e femininas, o capítulo 15. Então, nós temos em Levítico 3 capítulos falando sobre essa impureza do povo. Eu quero deixar claro que aqui nós vemos muito como doença, mas aqui no contexto tem um aspecto dessa doença ser contagiosa, porque ela tem referência ao pecado. Aqui em Levíticos em Número 5, nós vamos ter o versículo 1 ao versículo 4 falando sobre a expulsão das pessoas impuras. Mas são pouquíssimos versículos aqui, 4, mas lá em Levítico 13, 14 e 15 nós vimos que está especificadíssimo. Então, antes de se constatar que era lepra mesmo, havia um ritual para ver se era lepra, depois ficava afastado, depois era avaliado novamente, até a casa era avaliada. Também sobre oferecer um sacrifício quanto a isso, mesmo se depois não fosse a doença, a lepra. Então, existe um manual de vida, um manual de conduta para todos esses 4 versículos. E o que esses 4 versículos eles faz uma síntese aqui. Então, diz assim: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimentos nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastarei e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. Aqui tem a grande chave. O Senhor não quer que o pecado se alastre. O Senhor não quer que essa doença contagiosa se alastre para o acampamento, para que outros recebam esse contágio. Por quê? Porque o Senhor habita ali no meio. Se contaminar, o Senhor não pode habitar. Então, essa pessoa deveria ser colocada fora do acampamento. E os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente o que o Senhor havia ordenado. Sabe, nós vivemos numa geração que tudo a gente justifica, dá desculpa, e muitas coisas que são pecados a gente também chama de doenças. Fulano tem o vício disso, então é uma doença tal. Ele tem aquilo, é uma doença tal. Nós descaracterizamos aquilo que também é impuro para o nosso corpo. E hoje, então, eu não quero citar as coisas, mas tem várias coisas hoje que são faladas que são doenças, mas são o quê? Doenças da alma, e isso porque se afastaram da presença de Deus e estão em impurezas. E o Senhor nos alerta, então, para que nós tomamos cuidado. Nós sabemos que quando a gente
somente mulher, a gente sabe quando a gente tem uma laranja, um tomate podre no meio dos outros bons, o que a gente faz? A gente tira aquela fruta ou aquele legume que está o quê? Apodrecendo, porque a gente sabe que ele vai ter a capacidade de apodrecer todos os outros. E a própria palavra do Senhor diz, né? Foge outro sim das paixões da mocidade. Então, tudo aquilo que tem aspecto que possa corromper o nosso coração, nós devemos fugir. E também, aqui o Senhor está falando que a igreja hoje, ela tem que ter esse cuidado de não permitir que a impureza entre e permaneça na igreja, porque aqui o acampamento dos filhos de Israel nós podemos comparar também hoje tanto com a nossa vida individual, tanto a nossa família, quanto também com a vida da igreja. Então vamos manter-nos puros individualmente, puros dentro da família e puros também na igreja, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, glória a Deus, nós estamos na era da graça e o Senhor Jesus pagou um preço para nos restituir, para nos levar de volta a Deus. Nós não estamos mais na época da lei. Então hoje o Senhor, quando a gente chega a Ele com o coração compungido e pede perdão, e perdão não é simplesmente se arrepender, pronto e acabou e amanhã eu vou lá e não estou nem aí se eu vou fazer outra vez ou não. Perdão é uma mudança, é uma metanoia, é uma conversão que a gente faz no nosso coração de ter um proceder diferente. Nós louvamos a Deus pela época da graça. Contudo, nós temos que manter o nosso coração sensível, uma consciência sensível para perceber aonde nossos passos estão indo e nos voltar rapidamente ao Senhor, para não permitir que um pouquinho de lepra no nosso coração, ele vai o quê? Crescendo. Um pouco de mofo em nosso coração vai se alastrando. Todos nós percebemos que temos um pouco de lepra, mas assim que o Senhor coloque luz em nós, vamos diante do Senhor e vamos tratar isso perante o Senhor. A oração é um dos caminhos fundamentais da gente tratar e falar como o salmista disse: Senhor, prescruta meu coração. Vê se há em mim caminhos que desviam da tua presença e corrige esses caminhos. Os caminhos que desviam da presença do Senhor nós podemos considerar como corrimentos, como os lepras e como doença contagiosa. Por isso devemos ir a todo momento. Senhor, prescruta meu coração, endireita os caminhos, endireita, Senhor, me coloca no prumo, Pai, em nome de Jesus. Versículo 5 ao versículo 10 vai falar sobre a lei da restituição. E olha o que diz no versículo 6. Dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer alguns dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Interessante que quando nós lemos aqui a parte de Levítico, está muito distante hoje até dos nossos conceitos, da nossa forma de lidar com as coisas. Veja só, aqui está dizendo que quando a gente ofender a uma pessoa, ao mesmo tempo você está ofendendo a Deus. Quando você fizer algo a alguém, você ao mesmo tempo está fazendo algo a Deus. E quem o faz é considerado culpado. E diz aqui no versículo 7 que confessará o pecado que cometer. E o que hoje muitas vezes acontece? Muitas vezes a gente vê que nós erramos, confessamos a Deus, mas nós não reparamos o erro com a pessoa com qual nós erramos. E quando reparamos o erro, a gente é muito simplório em fazer isso. Me perdoa por qualquer coisa, viu? Me perdoa por aquilo outro. Mas aqui está dizendo que além de confessar o pecado, tinha que restituir a perda que aquela pessoa teve. Ia restituir a perda e acrescentaria quanto mais
uma quinta parte. E aqui principalmente, provavelmente está falando de coisas assim, materiais, né? Mas também existe aquele pecado que são de coisas morais e ética. Muitas vezes quando falamos mal de alguém, defamamos alguém, como restituir isso? Como restituir? Nós vamos pedir a Deus perdão, sim. Vamos sim pedir, temos que, pela palavra, nos reparar com a pessoa, sim. Mas tem como voltar atrás? Toda vez que nós fazemos algo, até materialmente mesmo falando de subtrair alguma coisa, é que hoje a nossa mente, eu vejo que ela está tão cauterizada, que passam tantas coisas, pecadinhos, que a gente nem percebe. Gentileza, educação, uma forma de responder, uma forma de encorajar, tudo isso tem ficado assim um tanto esquecido nos nossos modos, na nossa forma de ser. E pelo contrário, o julgamento, a observação que nós fazemos em cima das pessoas cada vez está mais acentuados. E isso é uma forma também, ao meu ver, na minha consciência, de pecar. Que o Senhor possa, assim, restaurar a nossa consciência, né? E diz aqui, olha, que fará plena restituição e, além disso, vai acrescentar uma quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Olha só como o Senhor trata aqui com o povo. Isso também, se não for tratado, vira uma lepra no meio do povo. O que é uma lepra? É algo que não foi tratado e foi deixado a lá vão ter até virar realmente uma doença contagiosa. E depois ele completa esse capítulo dizendo se essa pessoa, mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. O que ele quer dizer até o final do capítulo 10? Dizendo assim, se quando você for restituir aquilo que ofendeu aquela pessoa, aquilo que subtraiu daquela pessoa, você for restituir ainda essa quinta parte, o que acontece? Se essa pessoa já não estiver mais viva, você então vai dar para um parente mais próximo. Vamos supor que toda a casa dela não exista mais. Aí essa oferta e essa restituição vai perante o sacerdote. Então a pessoa nunca ficaria ilesa de cumprir com a sua reparação. Se não tivesse um parente mais próximo, ela ia colocar na mão do sacerdote a restituição. Olha que compromisso, que responsabilidade. E dessa forma as pessoas iam pensar duas vezes antes de fazer algo. Que o Senhor restitui em nós uma consciência sensível e uma consciência limpa. Eu sei que hoje a correnteza do mundo é totalmente contrária, né? As ofensas ainda se aumentaram demais, a não obediência à autoridade. Mesmo se eu não concordo com a autoridade, eu devo saber que toda autoridade foi instituída e permitida por Deus, orar por elas, mas hoje assim não existe mais autoridade e submissão. Então que o Senhor possa guardar nosso coração de todas essas coisas, porque isso contamina o nosso corpo, contamina a nossa família e contamina a igreja. A partir do versículo 11, nós vamos ver agora a prova da mulher suspeita de adultério. É uma outra parte aqui desse capítulo bem complexo para os dias de hoje, né? Porque hoje se luta tanto algumas classes sobre o feminismo, também sobre a parte da agressão à mulher. E há muitas vezes aí nós vamos ler um texto que fala sobre suspeita de ciúmes, essas coisas voltado à mulher. A gente pode, com a ótica contemporânea, podemos ficar um tanto assustados, mas vamos olhar pela ótica de Deus. Nós temos que olhar as coisas do Senhor com a lente do Senhor, com a lente do Espírito Santo. Veja só, a mulher na palavra de Deus, ela é comparada como a igreja, como a noiva de Cristo.
Então a mulher, o Senhor está toda hora lá falando assim, a palavra diz que ela deve ser lavada, purificada pela palavra. Então a pureza da mulher, o Senhor Jesus se deu à igreja, se deu por nós para nos purificar. Então aqui o que nós vemos? Diz aqui no versículo 12, fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, se há alguém cuja esposa se desviou e se tornou infiel. Então aqui a esposa se tornou infiel, porém o marido não tem certeza, mas ele percebe que alguma coisa está estranha, que ela está com comportamento estranhos, então ele não tem certeza disso, porque não houve testemunha e também ela não foi vista no ato do adultério. Então, mas se o marido tiver essa desconfiança, ele vai levar a esposa perante o sacerdote. Ele vai conduzir a esposa perante o sacerdote e olha o que diz o versículo 16, e o sacerdote trará a mulher e a colocará diante de Yahvé. Então, o marido conduz a esposa até o sacerdote vai conduzir ela até Yahvé. E aí vai haver um ritual para isso. Então, o que vai haver? Será pego água e colocada num vaso de barro. Essa água provavelmente era da bacia de bronze. Ia pegar o pó do chão do tabernáculo, ia espargir sobre a água, e ali a mulher também ia soltar o cabelo, e aí ia ser feito um ritual e a mulher ia beber dessa água. Se essa água viesse a causar inchaço em seu ventre e inchaço em suas pernas, e aqui diz assim, que numa tradução a King James diz o seguinte, e que teu sexo murche. O que significa isso? Que aqui no versículo, quer ver? No versículo 30 diz assim, não é o versículo 30, deixa eu ver aqui. Versículo 28 diz assim, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. O que significa? Que se inchar o ventre e murchar o sexo, essa mulher não geraria mais filhos. E isso seria como que uma maldição para ela. Seria assim uma vergonha, porque a mulher que não gerasse filhos era tido como vergonhoso e maldição. Então, se ela bebesse dessa água e ela viesse, talvez até poderia entrar numa menopausa, uma provável menopausa, ou não viesse a gerar filhos, então ela seria declarada culpada e isso seria para maldição e vergonha dela. Ou seja, nós temos um Deus zeloso. A Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz que o Senhor zela por nós, o Senhor tem ciúmes por nós, o Senhor nos comprou pelo próprio sangue dele. Então, hoje, o Senhor também quer o quê? Que nós sejamos fiéis a Ele. E assim, sendo fiéis, nós vamos dar muitos frutos. Nós vamos gerar, multiplicar e dar frutos. Jesus é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.